Graça graça e paz, meus amados, preciosos discípulos do Mestre. Nós te bendizemos, Senhor Deus, porque estamos aqui contritos em oração, dizemos do que dependemos do Senhor. É o Senhor a nossa justiça, é o Senhor que dá limite ao mar, e é o Senhor que dá limite ao inimigo, até onde ele pode nos afrontar. É o Senhor que vai dizer o basta, é o Senhor que vai dizer chega, é o Senhor que determina a bênção, e é o Senhor também que permite a maldição. Nós entregamos o dia de hoje nas tuas mãos. Aquela pessoa, Pai, que vai trazer o estudo hoje para nós, que o Senhor Deus esteja nos conduzindo em bom termo, que o Senhor esteja nos direcionando, que em tudo a tua boa mão seja sobre nós nessa sala. Entregamos a liderança desta sala aos teus cuidados, pedindo que o Senhor continue abençoando, fortalecendo e dando da tua graça. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez. E hoje quem vai trazer aqui a quarta estratégia, coração cheio de alegria, nosso presente do alto, nossa pastora de Monte Claro, do Gente que Transborda, a nova família, nossa pastora das crianças. Vem para cá, meu presente do alto, vem para cá, minha pastora Cíntia Tanui, hoje é com você. Deixa Deus te usar mais uma vez, porque queremos que respingue aqui também, viu? Amém, glória a Deus. Bom dia, mais um dia que o Senhor fez e nos permite viver e nos permite sentar a essa mesa de comunhão com Ele, na palavra. Esse louvor mexe muito comigo. Tem história de louvor que abriu a sala hoje. Há lugar na casa, há perdão na casa, há recomeço na casa. Quando nós estamos juntos, é casa de Deus Pai. Então, é esse lugar aqui, né? Surpreendentemente online, improvável, mas Deus faz como Ele quer, como a pastora Rose diz, uma igreja online, e Ele conecta mentes, corações e propósitos com uma força inexplicável. Não adianta a gente tentar descrever algo que não tem um formato, palavras, né, que a gente possa fazer isso, porque é de Deus, é sem explicação, é vontade perfeita do Senhor e eu me alegro de fazer parte dela. E depois de ouvir esse louvor, não poderia começar de outra forma esse dia de quarta estratégia, dizendo como é bom quando o Senhor nos leva a esse lugar, né, de encontro, de recomeço, de tratamento, de ativação, e a sala do transbordo é tudo isso para mim. Até hoje é lugar assim onde todas as vezes que eu entro, o Senhor me revela a bondade dele no acolhimento, no cuidado, no trato, no alinhamento do meu coração, naquilo que ainda está desalinhado, precisa se ajustar à palavra, à vontade dele, ao caráter dele. Então, essa sala, eu sei que para você também é assim, é um lugar muito especial, preparado pelo Pai. E ouvindo a pastora Rose orar nessa manhã, falei, obrigada, Jesus, porque em tudo o Senhor confirma a sua vontade. Hoje eu quero falar, vou falar mais devagar, mas eu sei que vocês vão ter paciência aí. Mineiro já conversa meio arrastado, né, gente? É assim que o povo fala. E tem hora que a gente precisa estar arrastando um pouco mais aí. Mas eu sei que vocês vão ter paciência comigo. Obrigada por me amarem em todo o tempo. Então, hoje eu quero falar para você e para mim mesma sobre identificando as nossas batalhas internas e vencendo as nossas batalhas internas de cada dia. Sem identificá-las, não temos como lutar e muito menos como vencer. Então, é um processo esqueci como é que fala essa palavra. É progressivo isso. A gente identifica
a gente dá nome, tem que nomear, não tem jeito. Às vezes é até difícil a gente dizer, é isso, né? Dar nome a coisas difíceis, mas é preciso. Depois a gente, de identificado, da gente dar nome àquilo que está nos incomodando, a gente vai buscar a raiz disso, porque às vezes a gente vê só os sintomas, mas todo sintoma tem uma raiz. E aí a gente precisa ir na raiz, e depois disso a gente consegue, então, se posicionar na luta, na batalha, e aí é possível a vitória. Eu quero ler com você um texto que ele está em Romanos, capítulo 5, do verso 3 ao 5, que diz assim: Não só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Amém? Então, falando em batalhas internas, todos nós temos as nossas batalhas internas. Desde que nos entendemos por gente neste mundo, a gente vive os nossos conflitos e batalhas internas. Existem muitas pressões do lado de fora, não é mesmo? É o tempo todo a gente tendo que lidar com pressões externas. É no trabalho, é nos relacionamentos, é na vida financeira. São coisas alheias, situações que vêm assim, como que do nada, tá a calmaria, tá a paz, de repente, bum, chega uma notícia, acontece alguma coisa na família, é uma porta de emprego que se fecha, é um diagnóstico médico, enfim. Cada um aí sabe do que eu estou falando, que ele já viveu, já enfrentou, já olhou e falou assim: Senhor, de onde que saiu isso? De onde saiu esse atribulado? De onde saiu essa batalha? Estava tudo em paz, o que é isso? Todo mundo já experimentou as pressões da vida. E no mundo moderno que nós estamos vivendo, percebe que elas estão se avolumando, estão aumentando. É todo dia. Ou elas estão aumentando, ou nós estamos ficando mais sensíveis e impacientes a elas, porque essas pressões externas parecem estar nos roubando muito mais o equilíbrio, a paz, do que em outros tempos. Lembra em outros tempos? Vamos aqui comigo, quem é 50 mais aí? Quem é 50 mais? Não precisa nem levantar a mão, não, mas você sabe o que eu estou falando. Como não tinha, né, gente, essa velocidade de informação, do WhatsApp, né, das mídias, demorava uma notícia chegar. A notícia não vinha nessa velocidade. Então, demorava. Quando chegava, você processava isso de uma outra forma. Era natural. Eu lembro muito do meu avô falando assim: por que vocês estão preocupadas? Notícia ruim, ela chega rápido. Morreu, alguém vai dar um jeito dessa notícia. Então, as pessoas não viviam ansiosas antecipadamente com o que ia acontecer, como nós vivemos hoje. Isso é fato. Então, a qualidade de vida, de saúde mental, espiritual, era muito mais acessível a nós do que hoje. As pessoas conversavam, sentavam nas portas da rua, existia, né, pastora Rose, o que era terapêutico natural das rodas de conversa. O padre e o comadre conversava ali, ó, trocava informações, como criar os filhos, como é que resolvia isso, aquilo, e a vida se desenrolava num ritmo muito mais saudável.
Então, hoje nós vivemos debaixo de uma pressão. Você tem que dar conta de tudo. Gente, tem cansaço maior e pressão maior do que saber tudo. O mundo exige você saber tudo, performar bem em tudo, entender tudo. Aí você não sabe o que está acontecendo, não. Você não está vendo jornal, você não está vendo noticiário. As pessoas te cobram coisas, você tem que saber, e não é saber superficialmente, não. Quer que você tenha um doutorado naquilo, dê um laudo, explica profundamente. Não é, Silvana? É assim. Se é sobre relacionamento, nossa, mas você não sabe isso, não sabe aquilo e tal. Então, essa muita informação gera muitas cobranças, muita pressão, muita comparação. A comparação está destruindo a alegria da personalidade, da autenticidade, da essência das pessoas. Porque eu não sou como você não é como eu. Mas esse mundo, esse sistema quer nivelar a gente. E a beleza do que Deus fez está na diferença. Eu falo assim, arrastado, é desse jeito. Você é de outra forma. É tão gostoso ver você na sua dinâmica, no seu jeito de ser. Isso deveria nos enriquecer, nos adicionar, acrescentar, e não nos paralisar por comparação. Mas, infelizmente, é isso que está acontecendo. Então, essas tribulações externas, elas estão avolumadas, isso está roubando paz, alegria, roubando de nós, né, essa prontidão de resposta, porque a gente fica tão perdida, tanta coisa. Você não sabe para que você responde. Você não sabe que leão que você mata. Era um por dia antigamente. Agora não sei quantos, em várias áreas diferentes. Mas o apóstolo Paulo, ele está trazendo algo aos romanos e a mim e a você muito interessante. Há um sentido na tribulação. Há um porquê. Tudo que Deus faz é pedagógico. Ele é altamente pedagógico. Todas estas coisas vão nos ensinar. Mas eu fiquei pensando sobre isso, sobre essas pressões. Eu sou muito pensando cá com os meus botões, vocês sabem disso. Essas pressões todas, elas camuflam algo, porque a maior área de combate, o lugar é interno. Não é exatamente o que está acontecendo exteriormente. Eu não estou falando aqui de forma iludida. Ah, Cíntia, você não sabe, de repente aconteceu isso, foge do meu controle. Aquela pessoa agiu assim. Lá no meu trabalho, meu chefe fez dessa forma. Do nada aquele emprego, né, faltou. Nós estamos vivendo uma crise no país. Sim, isso é sabido de todos nós. Mas como vamos lidar com isso? Eis a questão. A questão sempre vai ser essa, não adianta. E nós vamos ter que aprender como povo de Deus ainda mais, porque cabe a nós discernirmos isso, porque como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós temos o Espírito Santo de Deus. E agindo desta forma, isso não para em nós vamos ter como abençoar, acalentar, ensinar outros o caminho. Nós vamos poder dizer há escape sim, há a cura sim, há consolo sim, há alinhamento, há esperança sim, porque nós já experimentamos no Espírito. Então ele está dizendo que nós podemos nos gloriar na tribulação. E aqui não tem nada de masoquismo, não tem nada de romantizar sofrimento. Não é sobre isso, mas é sobre apurar o proveito da tribulação. É entender que há sentido em todas as coisas. E agora, como lidar com isso é a chave.
Sabe aquele negócio que as pessoas dizem assim, quando alguém está ensinando uma receita, né? Mas onde é que está aí o segredo da receita? Qual é o pulo do gato aí, como a pessoa diz? Né? O que que é? É justamente isso. O externo tem um peso, tem uma pressão, mas internamente, se houver essa identificação, esse equilíbrio, conflitos internos, essa situação externa está me trazendo o quê? Medo? Angústia? Está me levando a um sentimento de rejeição? Está me paralisando? Está disparando em mim gatilhos de memórias antigas? Todos nós temos histórias. Todos nós, penso que carregamos traumas. Não posso falar aqui como uma profissional da área, como a pastora Rosa, mas eu acredito que desde a terna infância, cada um tem suas áreas de fragilidade. Então, as situações internas, elas vão disparar de alguma forma em nós, das nossas questões pessoais. Como eu lido com a escassez, como eu lido com a falta de dinheiro, como eu lido com talvez a personalidade de outras pessoas, me afeta em qual nível, te afeta em qual nível. Você está ali sorridente, está bem, uma palavra que aquela pessoa faz desmorona você. Por quê? Por que será que isso acontece com você? Então, identificar essas coisas é tão importante. Mas ele diz que estas coisas, essas tribulações, elas vão produzir algo. Da parte de Deus, elas vão produzir perseverança. E perseverança ou paciência, como você quiser chamar, é essa capacidade, eu anotei aqui, de resistir e continuar firme sob pressão. Perseverança é algo que nos capacita a não desistir. Você continua avançando, mesmo sobre aquela pressão. Você continua, você não para. E todos nós passamos por momentos de vontade de desistência. Quem falar que não tem isso, não sei se é dessa terra, talvez é de outra. Antigamente eu ouvia muito, principalmente de lideranças, isso adoeceu muito o povo de Deus, lideranças e liderados. O líder não podia demonstrar fraqueza. Quem é dessa época aí? Hoje em dia as coisas não estão mais tão assim, graças a Deus. O líder não podia dizer de jeito nenhum que ele estava com medo, que ele tinha dúvida, que ele estava com raiva. Ele não podia dizer que ele era humano. Eu peguei uma parte dessa. E como isso me adoeceu emocionalmente. Desde a minha conversão, eu estive em cargos de liderança. Outra coisa que eu acho erradíssimo, fica aqui é o meu ponto de observação pessoal. O novo convertido, ele não está preparado. A igreja é carente de gente para trabalhar. Poucos são os cefeiros. Ok, isso já é sabido de séculos. Mas é irresponsabilidade total pegar um novo convertido e colocar sobre ele um jugo e um peso que ele não tem condição de administrar. Ele está aprendendo, ele está tomando leite, ele está se desenvolvendo espiritualmente. O caráter espiritual está em formação. É como você pegar uma criança de 5 anos e dar para ela o controle de uma empresa multinacional, responsável por muitos funcionários. Isso é loucura, estupidez. Ela não tem capacidade. Não é porque aquela pessoa não é boa, não é porque aquela pessoa não é bem intencionada. Às vezes ele tem tanta boa intenção que parece aos olhos do líder que ele está apto, mas ele não está maduro na fé. Isso traz tantos problemas para a própria pessoa e para o corpo. Voltando para cá, senão eu me perco nessa fala aqui. Entender isso é essencial para que a gente possa permanecer na perseverança.
Entender que as pressões externas, elas vão passar. Elas é por um tempo. Entender que como eu reajo a elas é o mais importante. Mas nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Então, nesse tempo que eu vivi, que talvez muitos aqui, a liderança não podia expressar. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que dizer, estou com medo, estou com dúvida. A gente tem que olhar e dizer, o que é que isso está me causando? O que esse diagnóstico está fazendo comigo? Agora, diante desse diagnóstico, diante dessa privação de recurso, diante desse problema financeiro, eu constatei, tem mais conta para pagar do que renda entrando. Isso está roubando minha noite de sono. Eu não estou conseguindo dormir. Isso está me afetando dessa forma. Agora, o que, diante da palavra, o Senhor me diz para fazer? O que eu vou escolher? Eu vou continuar perdendo noite de sono? Ou eu vou lançando sobre ele toda a minha ansiedade e sabendo que ele tem cuidado de vós, de mim, e que essa minha preocupação não vai acrescentar um côncavo, um dia da minha vida. Como eu faço para lidar com isso? Eu sei que cada um de nós é diferente do outro, uns mais ansiosos, outros menos. Uns se perturbam mais, outros menos. Claro, não somos iguais, mas a palavra é imutável tem remédio para mim e para você. Tem escape para mim e para você. Tem conselho para mim e para você eficaz. É eficaz. E aqui Paulo continua dizendo, olha, isso também vai gerar não só perseverança, mas um caráter aprovado. Olha aí, pedagogicamente, Deus que não desperdiça nada, vai tratar o meu caráter e o seu caráter. O ouro se purifica no fogo. Caráter aprovado é o resultado de alguém que passou pela prova. E mais do que só passar pela prova, ele foi aprovado nessa prova. Ele foi fortalecido no meio dessa prova. Gerou nele maturidade. E aí, eu quero falar sobre algo muito interessante aqui. Esse caráter aprovado, geralmente ele não nasce em tempos bons, suaves. Lembra quando o pessoal falava assim, e aí, tá suave aí? Teve um tempo que estava na moda falar isso, né? Tá suave. Esse caráter aprovado, ele não aparece nesses momentos. É no combate, é no confronto, é no embate, na hora do, né? O negócio tá apertado, estreito. O cristão, antigamente, os pentecostais gostavam muito daquela frase assim, é no deserto, vaso. É no deserto, vaso. Que tinha um negócio desse aqui. É aí que o vaso é apurado. E é verdade. O nosso caráter é aprovado. Ele vai se manifestar, essa maturidade espiritual é em meio às provas. É na hora da prova que você mostra se você aprendeu a confiar, se você aprendeu a depender de Deus, se você aprendeu a ser mais tolerante e paciente, se você aprendeu a ser mais humilde, a reconhecer sua vulnerabilidade, fraqueza. E quando reconhecemos isso, automaticamente o quê? Reconhecemos grandeza, força, poder e autoridade de Deus. Quando olhamos para nós, e percebemos a nossa miserabilidade, toda a nossa carência humana, automaticamente olhamos para Deus reconhecendo suficiência, poder, autoridade, graça, majestade. E é aí que nós somos fortalecidos em fé, em coragem. É aí que nós dizemos assim, na hora que eu não podia nada, Ele fez tudo. Ontem nós ouvimos o testemunho tremendo de Laninha, da senhora H,
de Erlane Fonseca aqui. Nessa hora, é nessa hora. E ela disse, Jesus é suficiente. É nessa hora que a gente não está contando mais com a conta do banco. Nessa hora a gente sabe que o vizinho não vai escutar o nosso grito, a mãe, o pai, o marido, a esposa, a irmãzinha de coque, a irmãzinha que ora, a irmãzinha da revelação. Não, é nós e Deus, é nós e Deus, é nós e Deus. E é nessa hora que o nosso caráter ele passa a ser apurado. É nessa hora que a gente vai ver se nós vamos ficar dando voltas nesse deserto, se vai durar 40 dias ou 40 anos por causa da nossa murmuração. Lembra o povo no deserto? O caminho se tornou mais longo porque eles escolheram o caminho da murmuração, da reclamação. A doença vai ficar mais pesada, o sofrimento vai ficar mais agudo. Se houver murmuração, isso é fato. Revolta, murmuração, não vai resolver nada, só vai piorar. Isso é infantilidade, isso é ingratidão. Porque como o Jó falou com a mulher dele, você está louca? Se nós aceitamos o bem de Deus, não vamos aceitar o sofrimento. Porque tudo há um porquê e há um sentido. Deus não é um carrasco, Ele é Pai. Ele é Pai. Ele sabe como cuidar e tratar dos filhos seus. Ele sabe. Nós podemos apurar coisa grandiosa. Eu estava vendo certa vez um vídeo no Instagram de um filho que entendeu o legado da mãe na hora do sepultamento da mãe. Na hora que ele pegou na alça do caixão da mãe. Ele para ali não sei se vocês já viram, eu queria resgatar esse vídeo, ele é tremendo. Na hora que ele está indo levar o caixão da mãe, que ele segura ali naquela alça, ele para e ele entende todo o legado da vida daquela mulher. E ele se vira e pede a palavra e ele começa a anunciar as boas novas. Ele entende tamanho para anunciar as boas novas e ali ele começa a falar e muitas almas que estavam ali se convertem. Muitos se reconciliam com Jesus e ele entende que ele agora é resposta e continuação daquele legado. Em todo tempo, em toda tribulação, em tudo aquilo que parece às vezes contrário, Deus tem algo maior para apurar. Deus tem algo maior para apurar. Se a gente for ler lá em Marcos 15, nós vamos ver a história da mulher cananeia. Lembram-se dela? Tem poucos minutos aqui para encerrar, né? A mulher cananeia, ela vem gritando após Jesus, ela está com um conflito interno, está dentro do ninho dela, está na filha doente, endemoniada, terrivelmente. É interno. Coisas externas aconteciam, problemas, dificuldades. Talvez aquela mulher tinha muitas contas para pagar. Talvez ela tinha desejo de uma casa melhor, confortável, mas tudo aquilo é insignificante diante daquela dor latente. Tem um filho, uma filha sofrendo, atormentada. Tem um foco ali, algo mais importante. E ela vai atrás de Jesus, não é para dizer, Jesus, eu estou precisando de um carro, Jesus, meu carro está ruim demais. Nessas horas, nada disso faz sentido. Quando você está na cama de um hospital, você só quer andar, você quer estar livre, você quer poder comer, você quer poder tomar um banho sozinho. Você não importa a marca de sua roupa, você não importa se o irmão não te deu bom dia, não te deu paz. Tudo isso é tão irrelevante, meu irmão, minha irmã. Aquela mulher tinha uma dor latente, latente, latente na alma, no ninho, dentro, interno. E Jesus usa aquilo de forma pedagógica para revelar o coração dos discípulos, porque muitas vezes é dos que tinham que acolher, amar. E eles vão dizer, dispensa essa mulher, está incomodando Jesus esse barulho.
O céu não incomoda com o meu clamor, o seu clamor, Jesus não incomoda com isso, nós podemos clamar. Jesus usa aquilo tudo ali para revelar o coração daquela mulher. Ele era esse coração perseverante no meio da prova. Ele revela a fé daquela mulher. Ele revela que não é só para os da casa, como eles estavam achando, é só para o nosso grupinho, não. Jesus quer estender a bênção dele além das fronteiras que nós podemos imaginar. Jesus entra assim naquele centro de candomblé para resgatar, naquele lugar de orgia, de prostituição. Jesus vai às ruas, Jesus ele é acessível, Jesus quer chegar e ele chega através de nós. E nós não podemos ser esses discípulos preconceituosos, fechados. Nós temos que amar, olhar, identificar assim essa vida aqui, ela não condiz com o Filho de Deus, mas ele não sabe, eu sei. Eu posso interceder, eu posso clamar, eu posso amar. E Jesus revela a fé daquela mulher. No silêncio dele primeiro, aquela mulher continuou perseverante. Depois, quando ele diz, isso não é para você, ela continua perseverante. Eu sei, mas até as migalhas já me bastam. Jesus manifesta grande poder ali na vida daquela mulher, revelando a fé valente dela. A fé valente dela. Que o Senhor encontre em mim e você essa fé valente que persevera. Que no meio da tribulação gere em nós um, um caráter aprovado e mais que isso, uma esperança que não é frustrada, porque ela vem do amor de Deus e como está escrito aqui, por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Essa perseverança é porque nós entendemos, eu sou amada de Deus em todo tempo, você é amado de Deus em todo tempo. E nós temos o Espírito Santo, o Consolador, que nos ajuda em todas as batalhas. Amém? Preciso encerrar que a live vai cair. Amo vocês. Aleluia! Identificando as batalhas internas, não é mole não, né, Tanu? Só o Senhor. Obrigada, minha irmã. Obrigada por transbordar aqui conosco. Ficou gravado, hein, gente? Você pode compartilhar com seu irmão também. Minha pastora Rosia nos leva em oração mais uma vez. Obrigada, Cíntia. Obrigada, meu presente. Obrigada, papai, porque em todo tempo o Senhor usa uns aos outros para nos fortalecer. Obrigada por essa palavra, obrigada pela tua filha, que é a prova viva. Ela é uma carta viva, Senhor, a tudo quanto o Senhor tem feito. E nós bendizemos o teu nome, nós te agradecemos por esta palavra que nos fortalece nesse momento. Muito obrigada. Continua visitando a sua filha, continua visitando cada um de nós aqui nessa sala. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sábado é ceia aqui no Transbordo, hein? Você é convidada. Adriana Martins, seja muito bem-vinda à sala do Transbordo. Fique conosco, amamos a sua vida, estamos aqui para transbordar. Obrigada, Lila. Obrigada a você que esteve aqui comigo.